Ih, começou a bobeirada? Começou. Eu vou ver quem que foi, tá? Não gosto desse tipo de brincadeira. Toda, não pode nem esperar, gente, né? Que coisa feia. Tô muito triste com vocês. Não tem. Eu vou ter que fechar aqui e abrir de novo agora, gente. Olha o que vocês fizeram. Olha o que vocês fizeram. A tia ficou triste com vocês. Muito triste mesmo. Página 73. Página 73. Acompanhe aí comigo, por favor. Só um minutinho. Só aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Engraçado, não aumentou aquele jeito que eu queria. Agora sim. Todo mundo com a apostila na mão, marca-texto na mão. Tá? A gente pega o marca-texto. Quem não tiver marca-texto pode pegar uma caneta. Deixa eu contar um caso aqui para vocês. A gente tá aí na página 73, tá? Quem tiver com a apostila, essa página aqui, ó. Vamos começar, então. Existia uma filósofa que ela se chamava Hannah Arendt. Alguém já ouviu falar dela, gente? Página 73, tá? A Hannah Arendt, ela vem falar um pouquinho para nós aqui hoje. Bom dia, Agatha. Ela vem falar um pouquinho para nós sobre esse trecho aqui. Olha que interessante. Pode até marcar para ti aqui, ó. Essas duas primeiras frases aqui, por favor. A filósofa Hannah Arendt fez a seguinte afirmação. Faz parte da natureza, da condição humana, que cada nova geração cresça no interior de um mundo velho. Você sabia, por exemplo, Luiz Augusto, que quando você nasceu, já existia um mundo? Já existia, ó. Quando você nasceu, já existia fábrica, já existia prédio, já existia casas, já existia cultura, sabia? Você sabia, Camila, que quando você nasceu, por exemplo, já existia tudo isso? Então, se a gente for pensar, vamos pensar aqui. Até eu que sou mais velha que vocês, e não sou muito mais velha não, tá? Só um pouquinho sim. Eu nasci num mundo já pronto. Quando eu nasci, deixa eu contar pra vocês, já tinha carro. Não era carro chique igual tem hoje, né, gente? Mas já tinha carro, já tinha, vamos ver aqui, já tinha televisão, vamos ver, tinha rádio. Então, todos nós, vamos dizer, ó, cada um de vocês já nasceram no mundo pronto. Já tinha muita coisa quando vocês nasceram. E é claro, vamos pensar aqui, ó, amanhã ou depois, quando vocês se casarem, né, tiverem seus filhos, os seus filhos verão outras coisas mais evoluídas do que vocês viram. Vocês acreditam nisso? Então, isso é muito interessante. Então, gente, a gente vai estudar nesse capítulo aqui um pouquinho da formação da sociedade brasileira. Bom, todos nós somos brasileiros, não somos? Ou tem alguém aí que nasceu em algum outro país e eu não sei? Alguém nasceu em outro país? Fala aí pra ti. Gente, é só a Lara que não está conseguindo me ouvir? É só a Lara? Falei pra ti. Né? É o Lara. Reinicie seu computador. Então, gente, alguém aí nasceu em outro país? Eu tô falando outro estado, não, outro país. Tem alguém que nasceu em algum outro país aí da sala? A Laura? Qual que é? Quem é a Laura? Não, é para grifar só essas duas frases aqui, tá? Que a tia pediu. Só essas duas primeiras aqui. Então, galerinha, vamos estudar, então, sobre como... quem que é australiana? Bárbara?
Ah, nos seus sonhos. Ah, entendi, Camila, muito bem. Então, vamos continuando aqui. Vamos entender hoje como que é formada a sociedade brasileira? Olha que bacana. A gente vai lá para outra página agora. Abre na página, gente, 74, por favor. Abre aí junto comigo que eu vou pedir para marcar. Estamos na página 74. Vocês sabiam que cada um de nós, né, a gente vive de uma forma diferente, né? Porque nós somos diferentes no sentido de que quem vive no Brasil vive de uma forma, quem vive nos Estados Unidos vive outra. E tudo que a gente cria, tudo que a gente faz é chamado de cultura. Então, quando eu faço um bolo, a gente já estudou sobre isso, eu estou criando cultura. Quando eu faço uma roupa diferente, eu estou criando cultura, né? Então, a gente, dentro dessa cultura, gente, o que é importante, o que é interessante, que a partir disso tudo aí, nós vivemos todos juntos. Já pensou, ô Camila, viver sozinha, isolada? Sem ninguém? Como seria ruim? Então, gente, nós somos diferentes uns dos outros. Se você for observar, as pessoas, a gente não precisa nem de falar de pessoas que vivem em outro país, não. Vamos pensar que vamos dizer que, eu não sei aí na sala se todo mundo nasceu em Minas Gerais, mas vamos pensar que todos nós somos mineiros. Se vier uma pessoa, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, a gente vai observar que os hábitos deles são diferentes dos nossos. Então, isso que faz com que a diversidade, no caso, seja bacana, seja interessante. Que é tão legal a gente ir para outro estado e a gente ver a cultura de outros povos, né? Eu viajei ano passado e... eu viajei ano passado e eu vi a cultura lá de Santa Catarina. Eu achei tão bacana, as danças são diferentes. Então, isso tudo, gente, é muito importante para nós. Então, vocês podem marcar para a tia essas 3 primeiras linhas aqui na página 74. No primeiro parágrafo, as 3 primeiras linhas, tá? Página 74, as 3 primeiras linhas. Ah, né? Não, Elisa, achei o povo no Rio Grande do Sul eu nunca fui. Eu fui em Santa Catarina, achei o povo legal. Eu achei tão bonito aquele lugar, que vontade de ir lá de novo. Continuando, amores, o que acontece? Agora a gente vai estudar. Vocês sabiam? Olha que curioso. Vocês sabiam que todos os mitos, a maioria dos mitos, eles falam primeiro, quando a gente fala assim, mito da criação do mundo. Presta atenção nisso aqui que é importante. Daqui a pouco a tia vai pedir para que vocês marquem. Quando a gente estuda mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia africana, indígena, quando a gente lê lá na Bíblia, em Gênesis, o que fala que foi criado primeiro? Vamos ver se alguém sabe. Por exemplo, lá na Bíblia. O que Deus criou primeiro? Ele criou primeiro o mundo ou ele criou primeiro o homem? Ó, a Alice respondeu, ó. Ele criou primeiro. Exatamente. Beleza, galera. Ele criou. Então, ó, primeiro, não só tô falando do mundo e do ser humano, tá? Não tô falando assim, em outros aspectos, não. Então, presta muita atenção nisso aqui, que é matéria de prova, hein? A nossa prova lá do segundo bimestre. Vai bem. Então, primeiro Deus, ele criou o mundo e depois ele criou o ser humano. Você pode olhar isso em Gênesis, você pode ver isso na mitologia grega, nas mitologias indígenas, africanas, todas elas contam que primeiro surgiu a terra e depois foi criado o homem. E a ciência também, ela vem falar isso. Vocês sabiam que a terra é muito, 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 muito mais velha do que o ser humano? Tá aqui nesse parágrafo, ó. Marca aqui pra tia. Marca esse parágrafo aqui pra tia, fazendo favor. Ó, o segundo parágrafo da página 74. Vocês sabiam? Olha que interessante. Marcaram o segundo parágrafo da página 74? Todo, segundo parágrafo todo. Presta atenção. A Terra, vou mostrar com a setinha. A Terra tem, galerinha, 4,5 bilhões de anos. A Terra é velhinha, a Terra é velhaça.
E os primeiros, assim, as primeiras espécies parecidas com os humanos têm 2,3 milhões de anos. Então, gente, a Terra é muito velha. Vamos falar a verdade? A Terra não é velha, gente? Eu acho a Terra bem velhinha, ela tem bilhões de anos. Então, a Terra veio, presta atenção nisso aqui, a Terra veio primeiro e depois veio o ser humano. Isso é contado tanto nos aspectos da ciência, quanto nos mitos, né? Quanto na Bíblia também. Se você for lá em Gênesis, primeiro Deus criou a Terra, depois veio os seres humanos. Correto? Continuando aqui. Opa, voltei muito para cá. Continuando aqui, gente, que eu queria falar também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre... Vocês estudaram com a tia Leila sobre as primeiras civilizações, os primeiros povos? A gente sabe que os primeiros povos mais antigos que surgiram, né, que a gente tem, que a gente estudou, na verdade, foram os mesopotâmicos. Quem lembra disso na aula de história? Vamos ver quem lembra. Ah, vocês são 10, isso mesmo, arrasaram. E o que acontece? A gente sabe, então, que esses são os povos mais antigos. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para a gente ver melhor. Eu tô no terceiro parágrafo, tá, amores? E a gente vai observar agora sobre a cultura brasileira. Vamos pensar aqui comigo. Quem estava primeiro aqui no Brasil eram os indígenas, correto? Tô certo ou tô errada? Quem habitava aqui o Brasil, inicialmente? Os indígenas, correto? Ah, beleza. Depois, quem que veio depois, gente? Quem que veio depois dos indígenas? Ah, gente, vocês estão arrasando hoje. Os portugueses. Então, nós vamos estudar hoje a história de quando os portugueses chegaram no Brasil e encontraram com os indígenas. Vocês vão ver que é um pouquinho parecido com a aula de história, tá? E depois, quem que vieram? Então, nós já tínhamos os indígenas, depois vieram os portugueses e qual outro grupo muito importante que veio para o Brasil também? Vamos ver. Se vocês sabem. Foram vários grupos, tá, gente? Com o decorrer do tempo. Mas tô falando assim, depois vieram quem? Deixa eu ver. Não, os franceses também vieram. Mas tô falando, tem um outro grupo muito... Ah, Lara, arrasou, Lara. Isso mesmo. Então, depois vieram os africanos, depois vieram outros povos que quiseram dominar o Brasil. Mas nós vamos estudar hoje como que se formou a população brasileira. Inclusive, meus amores, vocês podem marcar para a tia, nesse parágrafo aqui, ó, quer ver? Só um minutinho. Aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, vocês vão marcar aqui, olha aqui para a tia, ó. Olha aqui. Daqui, no contexto, acompanha aí com a tia, no terceiro parágrafo. No contexto, até social. No contexto, até social. Ok? Então, galerinha, a gente vai estudar, quando eu falo de sociedade brasileira, eu estou falando de uma história de mais ou menos 500 anos. Por que eu estou falando de uma história de mais ou menos 500 anos? Porque a formação do povo brasileiro se deu com os indígenas e com a chegada dos portugueses. Por isso que eu estou falando disso aí, que deu com mais ou menos 500 anos. Aí depois vieram os africanos, aí vieram holandeses, franceses, aí veio uma galera, né? Então, vamos entender aqui, todo mundo marcou aqui onde a Kátia pediu, no terceiro parágrafo, no contexto até social. Continuando aqui, vamos entender agora que o ser humano, minha gente, ele não pode viver sozinho, como eu disse para vocês, né? Nós temos a necessidade de vivermos juntos, né? Vocês sabiam que o ser humano, vocês sabiam que nessa época, por exemplo, de pandemia, tem muita gente triste porque tá tendo que ficar isolado? Vocês sabiam disso? Tem muita gente que tá sofrendo, que tá triste, porque não tá podendo ir na casa uns dos outros. E nós, seres humanos, tá nesse parágrafo aqui, ó, nós precisamos de estar um junto com o outro.
Nós precisamos de ir em aniversário, nós precisamos de conviver uns com os outros, de estar juntos, né? Só que nesse momento a gente não pode. Só que o ser humano, gente, ele criou alguns meios. Já que ele não pode ficar junto, quais foram os meios criados para que a gente esteja junto, mesmo não estando perto? Vamos ver se alguém sabe. Quais meios foram criados para que a gente esteja juntos, sem a gente estar perto fisicamente? Ó, bacana, Pedro Henrique respondeu, ó, ligações, internet. Eu que troquei a aula, gente. Mensagem, WhatsApp, arrasaram. Então, isso mesmo, gente, aqui no nosso material tá falando isso, tá vendo? Como as pessoas precisam estar juntas e nem sempre a gente tem como estar diante dessa pandemia, a gente fica junto por meios virtuais, igual agora aqui na aula. Eu estou junto com vocês a partir de uma chamada do Zoom, entenderam? Então, vamos continuar. Agora, amores, aqui vocês vão precisar marcar para ti. Vamos estudar hoje 5 conceitos. Hoje a gente vai estudar, ó, vou falar com vocês. Comunidade, etnia, população, povo e sociedade. Esses 5 conceitos nós vamos estudar hoje. Então, prestem atenção. Isso aqui tem que saber, né? Para que vocês, ó, fiquem show na próxima, na próxima avaliação. Na próxima que virá no segundo bimestre. Comunidade. Então, gente, vamos ver o que é comunidade? Pega o marca-texto aí. Comunidade, vocês vão marcar aqui para ti, ó, essas 3 primeiras linhas aqui. Comunidade é um conjunto de seres que habitam o mesmo lugar e que se relacionam. Esse conceito também pode ser usado na biologia para se referir, por exemplo, a uma colmeia. A gente vai ver, gente, que uma comunidade vive em pessoas, olha que interessante, que têm os mesmos interesses. Então, existem, por exemplo, comunidades de japoneses, de franceses, deixa eu ver aqui, de ingleses, por exemplo. Vocês sabiam que lá em São Paulo tem alguns bairros que são compostos só por comunidades de um país? Lá em São Paulo tem. Então, são pessoas que têm, por exemplo, a mesma nacionalidade, né? São bairros, por exemplo, que possuem pessoas que são de uma mesma nacionalidade, que têm os mesmos interesses. Vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. Marcaram aqui as 3 primeiras linhas? Daqui a pouco vocês vão entender melhor, tá, gente? Vão acompanhando aqui com a tia. Agora, vamos lá para a página 75. Etnia. Esse aqui vocês vão tirar de letra. Etnia, o termo se refere... Pode marcar aqui também, tá, amores? Essas 3 linhas aqui, ó. O termo etnia se refere às comunidades que têm como traço comum a cultura, além de traços físicos que juntos formam a identidade de um grupo de pessoas. Por exemplo, as comunidades quilombolas são oriundas de grupos descendentes. Quer que eu dê outro exemplo mais legal? Aqui no Brasil, a gente tinha muito o quê, gente, antigamente? O Brasil era formado basicamente de qual grupo? Vamos ver se vocês sabem. Vamos ver aqui que grupo que era formar. Indígena. Isso mesmo. Então, vocês sabiam que a gente não pode falar que os índios são todos iguais? Porque cada tribo indígena tem uma etnia específica. Olha que interessante. Então, por exemplo, nós temos o Tupi, nós temos... Ai, tem tantas tribos indígenas que na minha cabeça nem vem agora. Então, nós temos várias tribos indígenas. Então, as tribos indígenas se referem às etnias, tá? Então, nós temos os indígenas do Brasil e dentro do grupo dos indígenas brasileiros, nós temos as várias etnias, as várias tribos. Deu para compreender, gente? Isso seria etnia, ok? Não, canibais, não, Agatha. A gente fala de tribos mesmo, igual tem a tribo Tupi. Ai, a tia esqueceu agora os nomes. Quem lembra de alguma tribo indígena aí? Fala aí no chat, que a tia fugiu da cabeça dela agora. Vamos falar agora de população. Vamos ver se alguém lembrou algum nome de outra tribo.
Guarani, Tupi-Guarani. Mas você só lembra dessa? Eu também só tô lembrando dessa. Gente, são várias tribos, tá? Depois a tia vai pesquisar que eu esqueci. Vamos continuar aqui então, minha gente. População. Então, nós falamos, ó, de comunidade. Comunidade é um lugar onde vivem pessoas, por exemplo, de um mesmo país. Como eu disse para vocês, em São Paulo, existem várias comunidades de pessoas que são de um país específico. Então, existem bairros que é formado, por exemplo, por japoneses. Isso é uma comunidade. Etnia. Etnia corresponde, por exemplo, às diversas tribos indígenas que nós tivemos no Brasil. População, galerinha. A população, ela se refere a um termo maior. Ou seja, quando eu falo assim, a população brasileira corresponde a não sei quantos milhões. A população de Manhuaçu é não sei quantos mil. Então, população, eu estou me referindo, gente, a seres de uma mesma espécie. Então, quando eu falo assim, a população brasileira, eu estou falando de seres humanos. Quando eu falo assim, quando eu falo na biologia, a população de coelhos, eu estou falando da espécie dos coelhos. Tá? Então, população é a quantidade de seres de uma mesma espécie. Quando eu falo assim, a população de cachorros do Brasil, eu estou falando da quantidade de cachorros, tá? De seres de uma mesma espécie num determinado local. Marca aqui para a tia também, ó, a população, essas 3 primeiras linhas. Marca na população aí as 3 primeiras linhas. Ah, Bororosa é uma tribo. Isso mesmo, obrigada, gente. Vamos falar de povo? Vamos lá falar do povo, então? Vamos lá. Povo. Esse conceito diz respeito a um agrupamento de pessoas que possuem uma mesma cultura, língua, tradição, religião, valores semelhante e também antepassados em comum. Marca para ti aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Essas 5 primeiras linhas. Marca para ti as 5 primeiras linhas do povo. E depois, galerinha, não, melhor, pode marcar para ti até homogeneidade. Vou explicar para vocês o que é isso. Marca até essa palavrinha aqui, ó. Homogeneidade. Deixa eu contar um caso para vocês. Vocês já ouviram falar do povo judeu? Quem já ouviu falar do povo judeu? Faltando 10 minutinhos para acabar a aula. Se precisar voltar, eu aviso. Quem já ouviu falar do povo judeu? Quem mais? Só o Carlos? Quem mais? Só para te dar um exemplo. Quem já viu o filme O Menino do Pijama Listrado, né? Já deve ter ouvido falar do povo judeu. Deixa eu te falar aqui que é um povo. Um povo, presta atenção, galerinha. Um povo, ele diz respeito a um grupo de pessoas que possuem a mesma língua, a mesma tradição, a mesma religião, os mesmos valores. Então, esse povo, gente, eles têm semelhança entre eles. Então, por exemplo, eles são homogêneos. Por que é homogêneo? Alguém sabe o que é homogêneo? Homogêneo é porque eles são parecidos. Eles são muito iguaizinhos. Então, por exemplo, o povo judeu, eles têm a mesma religião, eles possuem as mesmas práticas, né? Eles, por muitas vezes, se vestem de forma parecida. Assim como tem um exemplo aqui na nossa apostila dos povos árabes. Olha que interessante. Gente, já viram filme que mostra árabe? Quase todos eles usam esse lenço na cabeça. Assim, olha que interessante. Está mostrando aqui no nosso material. Então, o povo árabe também, ele pratica a mesma língua, que é o árabe, a mesma religião, que é a religião, geralmente religião muçulmana. Eles se vestem da mesma forma. Então, um povo um povo, eles têm semelhanças, por isso que eu falo que eles são homogêneos, que eles são muito parecidos. Tá dando para compreender, minha gente? Fala aí, Cati, se tá dando para entender a matéria. Fala aí no chat. Qual que você não entendeu, Antônio? Fala o que você não entendeu que eu vou te explicar.
Continuando aqui, fala aí, Antônio, para eu poder... Então, vamos falar de uma sociedade. O que é? Sobre o povo. Vou explicar o povo de novo. Então, prestem atenção, Antônio. Um povo diz respeito a um grupo de pessoas que praticam a mesma religião, a mesma língua, se vestem de forma parecida. A gente pode falar, por exemplo, dos judeus, dos árabes, né? Que são povos que eles são um grupo de pessoas que praticam tudo isso, que são parecidos, tá? Então, eles têm a mesma religião, se vestem da mesma forma, têm a mesma língua. Então, pode ser árabes, judeus. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso, tá? E na página, vamos todos aí, por favor? Por isso que eles são homogêneos, porque eles são parecidos. Vamos na página 76, por favor. Espera aí, Bárbara, que a tia vai explicar melhor para vocês, tá? Na continuidade aqui. Se a aula terminar, eu vou pedir a gentileza de vocês de voltar, sabe por quê? Porque a gente precisa acabar essa parte hoje. Então, se acabar a aula, todo mundo volta no mesmo link. Bárbara, presta atenção que a tia vai explicar aqui melhor para vocês, tá? Só vou continuar aqui, que aí eu vou retomar isso aí que vocês não entenderam. Sociedade. Sociedade, gente, marca aí para a tia. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, as 5 primeiras linhas. A sociedade é um conjunto de seres humanos que habitam um determinado território e cuja maioria das relações são promovidas internamente. Isto é, entre os próprios membros. O que acontece? Quando eu falo assim, sociedade brasileira, eu estou falando, gente, de um grupo que é heterogêneo. Por que eu posso falar que somos heterogêneos? Eu não acabei de falar aqui que o povo de Minas é diferente do povo do Rio Grande do Sul? Eu não falei também que nós fomos... O Brasil ele foi formado, por exemplo, por vários grupos. Por exemplo, nós somos formados pelos indígenas, pelos portugueses, pelos africanos, e depois foi acontecendo de vinda de pessoas de outros países para o Brasil. Então, eu posso falar que a sociedade brasileira é uma sociedade muito misturada, tá? Nós não somos iguais. Por isso que nós somos heterogêneos, tá? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Diferente de um povo, porque quando a gente está falando aqui, ó, do povo, eu estou falando de um grupo que é muito parecido, que tem a mesma religião, que tem os mesmos costumes. Gente, eu sou brasileira, a Bárbara é brasileira, o Gabriel é brasileiro, mas isso não necessariamente significa que nós somos todos iguais. Nós pertencemos à sociedade brasileira, mas eu tenho uma religião, a Bárbara tem outra. Na casa da Bárbara, por exemplo, tem costume de comer um tipo de alimento, na casa da Camila outro, na minha outro. Então, nós pertencemos, né, à sociedade brasileira. Mas eu não posso falar que somos todos iguais, nós somos heterogêneos, porque nós somos diferentes. Deu para compreender a sociedade, gente? Oh, que interessante, Gabi. A pessoa, quando ela mora em outro país, ela acaba desacostumando, né? Agora, ô Bárbara, você falou assim, tia, eu não entendi. Presta atenção nesses próximos parágrafos aqui, que vocês vão entender melhor, tá? A sociedade, Elisa, é porque, por exemplo, a sociedade brasileira, ela foi formada de vários povos. Então, nós somos formados de índios, de africanos, de portugueses e de outros povos mais. Por isso que nós somos heterogêneos, porque nós somos diferentes. E outra coisa, você não precisa praticar a mesma religião que a minha. Você não precisa se vestir igual a mim. Então, por isso que nós somos diferentes. Deu para entender, Elisa? Vamos lá, então, que esses próximos parágrafos aqui, eles são muito importantes. Ó, sociedade, povo, comunidade, população e etnia são conceitos que podem ser relacionados para que fiquem mais claros. Então, vamos lá.
Ao falar de população, ó, olha que interessante, pode até marcar esse parágrafo aqui. Quando eu falo de população, eu estou falando de quantidade de pessoas de uma mesma espécie. Aí, Bárbara, foca aqui para você entender. Vou repetir, tá? Então, quando eu falo, marca aqui para ti esse parágrafo aqui, ó, da página 76. Se acabar, voltem, já estou terminando a aula. Quando eu falo de população, então, eu falo de quantidade de pessoas de uma mesma espécie, tá? Então, eu falo assim, a população brasileira, eu estou falando do número de seres humanos no Brasil. Quando eu falo a população de coelhos, eu estou falando do número de coelhos, de habitantes da mesma espécie. Então, eu estou falando dos coelhos. Então, população se refere à quantidade. Continuando. É possível falar de população de um povo? É possível. É possível falar da população dos judeus. Ou seja, quantos judeus existem no mundo? É possível falar de população de uma comunidade. Lá no São Paulo tem a comunidade de japoneses. Eu posso falar da quantidade de gente que tem dentro daquela comunidade. Posso falar também da população de uma sociedade. É o quê? Estou falando da sociedade brasileira. Então, quantas pessoas existem no Brasil? Então, população se refere à quantidade. Anotem aí, população se refere à quantidade de pessoas. Posso continuar, amores? Voltem na aula, porque tem gente que não entendeu. Voltem na aula. Quando eu falo de povo, ó, então eu pedi para marcar aqui, tá? Então, quando eu falo de população, eu estou falando de quantidade de gente, de coisas da mesma espécie, tá? De seres, desculpa, da mesma espécie. Quando eu falo de povo, eu estou falando, gente, de pessoas de mesma origem, né? Então, quando eu falo dos árabes, eu estou falando de um povo lá da Arábia Saudita que pratica a mesma religião, a mesma língua, né? Eu estou falando dos judeus, eu estou falando de um povo que pratica também a mesma religião, os mesmos hábitos. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Ô, Agatha, eu vou voltar. Vocês voltam comigo, tá, gente? Que a tia tem que explicar isso aqui para vocês entenderem direitinho. Ô, Bárbara, quando eu falo de população,